Bom dia, queridos. Rapaz, como é bom a gente estar aqui. Eu falo isso com muita humildade, muito temor e tremor, porque nós somos líderes, estamos aqui no meio de líderes de várias comunidades, então você deve concordar comigo. Em primeiro lugar, o temor vem de falar sobre a palavra do Senhor. Isso tem que gerar temor no nosso coração. Eu lembro quando eu terminei meu seminário, primeira vez, quando eu começava a pregar a igreja, estava aquele friozinho na barriga. E hoje talvez muitos conheçam a Igreja do Recreio, muitos mil membros, uma mega igreja. Eu sempre falei isso para o Senhor: esse frio na barriga nunca pode sair, porque o dia que ele sair, tem alguma coisa errada. O piloto automático entrou e aí começa a dar errado. Então eu entendo isso. Falar sobre a palavra do Senhor é algo que desde o início deve gerar temor no nosso coração como líder. Em segundo lugar, é com muita humildade que eu estou aqui, porque nós somos líderes, irmãos, e nós somos pastores, e mais uma vez eu digo, talvez você olhe o tamanho da igreja que eu pastoreio, uma igreja muito grande, muitos mil membros, não há diferença, não existe diferença. Uma das práticas da ARC que me alegram muito é uma coisa que a gente chama de best practice, é a gente chegar nas igrejas e olhar as práticas das igrejas, e eu sei que isso é muito bom. E a gente vem em igrejas como essa aqui na Atitude, olha coisas, e olha ambientes, olha estrutura, olha tecnologia, isso deve inspirar a gente. Esse é um dos objetivos da ARC, a gente roda as igrejas por isso. Mas eu sei também, e eu vou falar sobre isso diante de oração, entendi o que eu iria falar, que em alguns momentos isso pode ser até um pouco deprimente. Porque a gente vê muita coisa legal, e aí a gente chega na nossa igreja no final de semana, cara, eu estou tão longe daquele negócio. Caramba, aquilo ali é quase que utópico, assim. Eu sei disso, eu já passei por isso. E eu queria, com muita oração, eu pensei no que falar para nós, né, no que compartilhar. E instrução, ela é muito boa. Eu espero que você saia daqui instruída. Mas, às vezes, essa instrução também, ela acaba cansando, porque a gente ouve, e caramba, eu já sei, essa regra eu já ouvi. Então, eu queria, com muita humildade, trazer um testemunho para vocês. Falar um pouco do que o Senhor fez na minha vida. E, meus irmãos, eu posso garantir para vocês, se deu certo para mim, eu tenho certeza que vai dar certo para vocês. É isso. O meu objetivo é o seguinte: a gente vai trazer um texto bíblico que fala muito ao meu coração, que norteou a minha caminhada pastoral. Desse texto bíblico, eu vou trazer um testemunho de uma igreja muito diferente da Igreja do Recreio que eu acabei plantando. E se a gente viver isso aqui e o Senhor for mais importante do que eu, aí já valeu a pena, não é verdade? Se você sair daqui lembrando do meu nome, é legal, mas se você sair daqui inspirado, cheio do Espírito Santo de Deus, mais parecido com Jesus, é muito mais legal. Amém? Então vamos lá. Abre tua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 2. Tudo vai caminhar nesse texto, porque esse texto ele é um pouco... Eu olho para esse texto e vejo muita coisa que me inspira, então eu queria, a partir dele, trazer o meu testemunho, para que você saia daqui encorajado, para que você saia daqui entendendo, cara, dá para viver, dá para caminhar, dá para continuar. Marcos capítulo 2 diz assim: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, ouviu-se falar que ele estava em casa. Você pode repetir essa palavra? Casa? Então muitos se reuniam ali, de forma que não havia lugar nem a porta, e Jesus lhes pregava a palavra. Alguns homens vieram até Jesus trazendo um paralítico, carregado por 4 pessoas. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura do teto, baixaram a maca que o paralítico estava deitado. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, pensando no íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados senão somente Deus? Naquele momento, como Jesus sabia em seu espírito o que estavam pensando, disse-lhes: por que pensam essas coisas no coração de vocês? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou dizer: levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou imediatamente a maca, saiu à vista de todos, e com isso todos ficaram admirados e glorificavam a Deus, dizendo: jamais, nunca vimos nada igual. Senhor, fala aos nossos corações com poder, com graça, que o Teu Espírito Santo flua com liberdade nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu queria trazer esse texto como base para uma experiência que mudou a minha vida, uma experiência que mudou a minha vida.
Eu sou carioca da Gema, nascido em Laranjeiras, perinatal de Laranjeiras, nem existia perinatal da Barra. Nascido e criado ali na Zona Sul. Graças a Deus tive algumas condições boas, montei uma produtora, trabalhei como músico durante muitos anos profissionalmente. Deus abriu muitas portas, montei uma produtora na Zona Sul. Tive aquele sonho do brasileiro, casa própria, apartamento comprado, casei e tudo certo, tudo bonitinho. Sou aquele carioca que, se falar mal do Rio perto de mim, ganhou um inimigo. Eu amo o Rio de Janeiro. A cidade, com todos os problemas que a gente tem, eu amo essa cidade. E eu nunca imaginei sair daqui, nunca imaginei. Eu falei, isso aqui é minha terra, isso aqui é meu lugar, é onde eu nasci, é onde eu vou morrer. E o Senhor, na sua, infinita criatividade, me levou para a Europa, para um projeto que mudou a minha vida. E eu fui morar na França, durante muitos anos morei na França, em um projeto que eu vou caminhar junto com esse texto. Eu quero tentar te inspirar, como líder, como pastor, a entender o que fazer no teu lugar, no teu contexto, seja uma pequena igreja, uma média igreja, uma grande igreja, seja você jovem, seja você mais velho. Eu queria trazer o meu testemunho para que você pudesse sair daqui mais cheio de Jesus. E a palavra diz que é muito interessante que a palavra diz, poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, ouviu-se falar que ele estava em casa. Aqui começa a nossa jornada, que tem a ver comigo, e eu espero que tenha a ver com você. Porque Cafarnaum não era Jerusalém. Cafarnaum não era a terra prometida, a terra santa, a terra desejada, o glamour. Cafarnaum não era uma cidade ruim, não. Cafarnaum tinha um viés comercial importante. Mas de longe, nem de longe era parecida e comparada com Jerusalém. Hoje a gente tem tantas viagens para Jerusalém, não agora, né, irmão? A gente lá na igreja, a gente já adiou, a gente marcou uma viagem para Israel com o pessoal da igreja em outubro. 2 dias antes da viagem estourou a guerra, ligamos para todo mundo, não vai dar para ir, vocês querem ir? Pessoal, não queremos. Aí remarcamos para maio, irmãos, aí maio, não tá bom ainda, já remarcamos para outubro de novo, estamos empurrando, se Jesus não voltar, a gente vai chegar lá com o povo lá da igreja. Mas assim, o sonho de todo mundo é ir para Jerusalém. E de repente a gente lê na Bíblia que Jesus morava não em Jerusalém, ele morava em Cafarnaum. Isso é muito importante para nós nessa manhã. Às vezes ir para a Europa é sonho de consumo de muitas pessoas. Vou passar minha lua de mel na Europa. Eu morei na França, irmãos, morei na capital da França, Paris. Aí você fala assim, peraí, pastor, não, peraí, eu vi, você foi missionário em Paris, conta outra, pastor, peraí. A missão é na Somália, missão é na Paris, pastor. Pegou o violãozinho lá, cantando GTM Jesus em frente à Torre Eiffel. É isso mesmo que me trouxeram aqui de manhã para ouvir de um cara que vai dizer que foi duramente ser missionário. É isso mesmo, irmão. Imagina, porque agora a gente está rindo, né? Eu passei 7 anos lá, sendo sustentado como missionário. Imagina chegar numa igreja, numa conferência missionária e falar sobre apoio financeiro. Aí vem um irmãozinho que vai ser missionário no Senegal, e ele fala e mostra as fotos. Aí daqui a pouco vem eu, irmão. Então, irmãos, eu vou ser missionário. Aonde? Em Paris. Peraí, dá o dinheiro todo para aquele irmão lá do Senegal, para Paris. Paris me leva junto. Meus irmãos, a Europa é um dos lugares mais difíceis de caminhada do evangelho do mundo. Quem vive o contexto missionário sabe disso. A França é um dos lugares onde há mais povos não alcançados no mundo hoje. Não é em tribos africanas sem tecnologia. É na França, é na Alemanha, é na Europa. Então, foi para lá que Deus me levou. E lá virou a minha Cafarnaum, irmãos. Porque, como eu falei para vocês, eu nunca imaginei sair do Rio. O Rio é minha terra, minha Jerusalém. Rio de Janeiro era a minha terra perfeita. Eu amo esporte, eu gosto de velejar, gosto de kitesurf. O Rio tem praia, Paris nem praia tem. Paris, para chegar numa praia ruim, dá 2h30 de carro. E ruim a praia, frio, nem areia, pedra. Beleza, fui para lá. E eu, diferente de muitos pastores, eu não tenho nada contra isso, mas o chamado que Deus deu para nós foi para pregar para franceses. Não foi uma igreja brasileira, foi uma igreja para franceses. Então, o primeiro desafio era aprender o idioma. Como é que eu vou chegar lá e falando português, não vai adiantar nada. Eu lembro como se fosse hoje, irmãos, eu lá, quando eu achei que eu comecei a aprender bem o francês, fui com a minha esposa todo orgulhoso, vamos no restaurante, deixa que eu peço. Aí pedi lá, botei, agora eu cheguei pro garçom, dá um queijo ralado, por favor, em francês, no meu francês, né? E aí o cara olhou e começou a rir, falei, tem alguma coisa errada que não está certa. E o cara virou, você tem certeza que você quer isso? Eu falei, já não sei mais se eu tenho certeza. Já não, porque você acabou de me pedir para te dar um soco na cara. Eu falei, não, isso realmente eu não quero.
Cara, eu falei, eu vim aqui pregar o evangelho, eu não sei pedir queijo ralado para um garçom num restaurante, vai dar tudo errado. Vai dar tudo errado. E às vezes talvez você se sinta assim na tua terra, na tua igreja, no teu contexto. Cara, eu estou num lugar que eu não queria estar. Pô, eu vou lá na Batista Atitude, caramba, que estrutura sensacional. Aí eu chego na minha igreja, que a minha igreja inteira é menor do que essa sala, eu não tenho o som que tem aqui. É a tua Cafarnaum. Mas tem uma diferença, que eu tive que me agarrar nessa diferença, irmãos, porque essa diferença mudou a minha vida e mudou a minha história na França, senão eu voltava. Meus irmãos, eu tinha, como eu falei para vocês, Deus me deu a graça de comprar um apartamento, Deus me deu a graça de ter uma vida muito confortável no Rio. Sabe o que eu fiz? Eu nem sei se eu faria isso de novo, mas quando a gente é mais novo, a gente faz umas coisas diferentes. Eu virei para minha esposa e falei assim, vende tudo. Vamos vender apartamento, vamos vender a produtora, vamos vender tudo, porque a nossa vida era confortável, eu entendi em Deus que era para eu falei, se a gente chegar lá e passar perrengue, eu vou querer voltar. Então, não vai ter plano B, o plano B vai ser fazer o plano A dar certo. Então, você vendemos apartamento, vendemos empresa, vendemos tudo, fechamos a porta, apagamos a luz, fomos para a Europa, foi isso que a gente fez. Aqui, nesse primeiro versículo, já está a resposta para nós, porque diz a palavra o seguinte, e ouviu-se falar, está falando de Jesus, em Cafarnaum, ouviu-se falar que ele estava onde? Em casa. Aqui muda tudo. Não importa aonde você pastoreia, não importa o tamanho da tua igreja, não importa quantos anos você tenha, não importa quantas crises você já tenha passado, não importa a estrutura que você tem nas tuas mãos, a verdade é, se Jesus se sentir em casa, na sua comunidade, na sua igreja, no seu bairro, tudo irá bem. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui começa essa palavra. Não importa onde você está, não precisa ser Jerusalém, pode ser Cafarnaum, pode ser o bairro que for, pode ter tiroteio. Aliás, onde não tem, no Rio de Janeiro, irmão, isso aí deixa para lá, é outro papo. Mas pode ser o lugar que você não queria estar. A tua certeza tem que ser, Jesus está em casa nesse lugar. Se ele está em casa, tudo muda. Então que essa palavra te anime, meu irmão, porque, minha irmã, se você vem para cá e às vezes sai daqui um pouco desanimado e fala, cara, esse contexto eu nunca vou alcançar, não é o contexto físico, econômico, de orçamento no final do mês que importa, é o fato de Jesus se sentir em casa aonde você está. Quando eu entendi isso, eu falei, Senhor, vem para mim, fique em casa na França comigo, porque senão não vai dar, mas se você estiver em casa, tudo vai bem. A gente está vendo aí, meus irmãos, as tragédias no Rio Grande do Sul. E, infelizmente, tem muitas pessoas falando errado. Eu ouvi muitos líderes falando errado. Ah, muitas igrejas estão debaixo d'água, muitas igrejas foram alagadas, muitas igrejas estão lá. Eu falei, não tem nenhuma igreja debaixo d'água. Tem um monte de prédio debaixo d'água, tem um monte de estrutura debaixo d'água, tem um monte de telão debaixo d'água, caixa de som debaixo d'água, mas a igreja do Senhor, meus irmãos, ela prevalece, nada irá parar a igreja do Senhor. A igreja está viva, E o Senhor Jesus vai continuar usando a igreja dele lá no Rio Grande do Sul. Tem prédio debaixo d'água, um monte. E nessa hora, os pastores que estão lá, que acham que perderam tudo, eles têm que se agarrar em quê? Naquilo que importa. Jesus tem que estar em casa. Porque se Jesus estiver em casa, tudo vai bem. Essa é a palavra para nós nessa manhã. A minha pergunta começa por aqui. Jesus está em casa na tua igreja? Jesus está em casa aonde você lidera, aonde você pastoreia? Se lá é casa de Deus, pode ser Cafarnaum, pode ser a cidade, o bairro que for. Você pode olhar igrejas mais bonitas, mais gloriosas, como o Templo de Jerusalém, mas foi lá que Jesus escolheu morar. Por quê? Porque está aqui. A palavra de Deus diz, então muitos se reuniam ali, olha que lindo, de forma que não havia lugar nem a porta, e Jesus lhes pregava a palavra. Está aqui o segredo, a instrução para a gente lotar uma igreja. Está aqui. Eu sei que tem muitas estratégias boas, eu não estou aqui falando contra nenhuma delas, todas elas são legais, estratégias são boas. Deus nos deu inteligência, planejamento, para a gente poder ter boas estratégias, boas práticas. Eu acabei de falar isso aqui, mas a prática mais importante está aqui. A Bíblia diz que quando Jesus chega num lugar e se sente em casa nesse lugar, não tem como dar errado. Muitos se reuniam ali de forma que não havia nem na porta lugar para as pessoas. Você quer lotar a tua igreja? Você quer que a tua igreja tenha 2, 3, 4 cultos? Você quer que a tua igreja não pare de crescer? Tenha certeza que Jesus está lá, que Jesus é o centro da tua igreja, porque aonde Jesus está, multidões vão se reunir.
Essa é a palavra de Deus, irmãos. Eu lembro que quando eu fui para a França, eu falei com a minha esposa, irmão, eu vou engordar, porque tem duas coisas que eu gosto, irmãos, que eu gosto. Pão francês e queijo Minas. Irmãos, eu sou apaixonado por esse negócio. Pão francês, sabe aquele pão francês, assim, gostoso? Às vezes eu estou no supermercado, aí estou lá do lado da água sanitária, irmãos. Daqui a pouco na padaria do mercado sai um pão francês. Sabe aquele desenho do pica-pau? Aquele que o pica-pau vai flutuando assim? Sou eu, irmãos. Eu nem estou com fome. Aí eu vou flutuando, vou lá para a padaria, boto um pão francês dentro do meu... Peço para nem fechar. Não fecha não, deixa aberto aí. Aí vem aquele cheirinho, vou comendo, nem estou com fome. E queijo Minas, irmãos. Meu irmão, se tem um troço bom, é queijo Minas nessa terra. Aí eu chego na França e começa a minha frustração. Porque eu descubro que não existe pão francês na França, irmãos. Como é que pode, César? Não, peraí, me enganaram. E não existe queijo Minas, irmãos. Tem queijo de gosto de cabra, gosto de chulé, gosto de chocolate, mas queijo Minas não tem. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque o pão, meus irmãos, o cheirinho do pão me leva de um lugar para o outro. Quem é o pão da vida, irmãos? Quem é o pão vivo que desceu do céu? É Jesus, irmão. Se na tua igreja, se no teu altar, se na tua pregação o cheiro do pão for exalado, meus irmãos, ele vai sair pelas ruas do teu bairro, não importa qual seja o bairro, não importa qual seja o contexto, e vai trazer pecador, vai trazer gente, vai trazer o pessoal, e não vai ter lugar na porta, porque vidas serão alcançadas pelo cheiro do pão. Essa é a palavra de Deus, é isso que a Bíblia diz. Uma vez eu fui no Japão e eu passei 40 dias ministrando em igrejas lá. E aí teve uma hora que a liderança que estava comigo falou assim: pastor, a gente vai na igreja que cresce mais. A igreja que cresce mais no Japão, que não, tipo isso aqui, não tem lugar na porta. Eu falei, beleza, vamos lá, fiquei todo empolgado. Porque o Japão tem 8 milhões de... Aí cheguei, um templo budista. Eu falei, me trouxeram para o concorrente. Eu falei, pô, não, é aqui? Eu falei, não, é aqui, pastor. Na verdade é atrás. Eu falei, como assim atrás? Os budistas nos emprestaram um prédio atrás da igreja deles para a gente se reunir no 3º andar sem elevador. Eu falei, é mesmo? A igreja que mais cresce no Japão é uma igreja atrás de um centro budista. A gente ouve as estratégias, né? Bota a placa, bota letreiro, faz post bem bonito no Instagram. Tudo isso é bom, irmão. Tudo isso é bom. Faz um esquema legal, usa tuas mídias sociais. Imagina esse povo no Japão, que tem uma igreja atrás de um templo budista. Você tem que entrar no templo budista, entrar num prédio, subir 3 andares de escada para chegar na igreja. A igreja que mais cresce no Japão. Louvado seja Deus, porque o cheiro do pão está naquele lugar. Então eu quero que você saia daqui muito motivado, porque a tua igreja ela não é diferente dessa. Porque o povo que está lá, se estiver cheio de Jesus, cheio do cheiro do pão, vai dar certo. Ontem eu conversava com um amigo que está aqui, inclusive, pastor. Ele falou assim, as pessoas entram na minha igreja e acham que a gente tem um monte de empresário. Porque a igreja é bonita e tal, tem as coisas bem feitas. Meu amigo me falava isso ontem. E ele falava, não é um monte de empresário não, às vezes a gente compra um negócio que custa 50 mil reais e divide ali 50 reais para cada um durante 20 meses pagando para pagar a prestação e tá bonito. Meus irmãos, você não precisa colar em empresário, não precisa colar em jogador de futebol, não precisa colar em nada disso. Se Deus mandar para a tua igreja, que Deus te abençoe, que bênção, mas você precisa de Jesus e o cheiro do pão, já basta, já basta. E a palavra continua. Interessante essa palavra, porque ela fala assim, olha só. Alguns homens vieram a Jesus trazendo um paralítico carregado por 4 pessoas. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava. Pela abertura do teto, baixaram a maca em que o paralítico estava deitado. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, filho, seus pecados estão perdoados. Aqui está a segunda regra para uma liderança saudável. Uma coisa que infelizmente eu acho que está em extinção, mas que eu oro para que nunca acabe nas igrejas, na igreja do Senhor. Eu chamo isso do ministério de 4 homens. O ministério de 4 homens às vezes está em extinção em muitas igrejas. A Bíblia não fala sobre esses 4 homens, nunca mais a gente ouve falar nesses 4 homens. Não sabe se era gordo, se era magro, se era calvinista, se era arminiano, se era batista, se era metodista, não sabe se era flamenguista. Gente boa, devia ser flamenguista, mas isso eu não sei. A Bíblia não diz. Não é não, Renato? Uma segunda-feira.
A Bíblia não fala nada sobre esses 4 homens, não fala se era novo convertido, não fala se era teólogo, só fala o seguinte: tinha um paralítico, os caras pegaram o paralítico, não deu para entrar, porque a Bíblia já diz que não tinha lugar, eles subiram no telhado, abriram o telhado, desceram o paralítico e sumiram. Acabou a história dos 4 homens na Bíblia. Cara, que lição para a gente, para nós líderes, porque o ministério dos 4 homens é nosso. Não tem nenhum seminário, se tiver me fala que eu vou ficar com medo desse seminário, mas não tem nenhum seminário uma matéria como converter pessoas. Sabe por que não tem? Porque a gente não converte ninguém. Quem converte as pessoas é o Espírito Santo de Deus, essa obra é dele, essa glória ele não divide com ninguém. E o nosso papel é esse, irmão, o nosso papel é ser os 4 homens anônimos, que pegam paralíticos aonde estiver. Eles podiam, irmão, pensa comigo, eles podiam ser politicamente corretos, chegar para o paralítico: pô, irmão, não deu hoje, está lotado, irmão. Vamos fazer o seguinte, na próxima, como Jesus vem aqui sempre, a casa dele, na próxima a gente vem, a gente chega mais cedo, pega a senha. Não podia, talvez estivesse tudo bem. Eles não fizeram isso, falaram: não deu? Não vai dar, vamos subir no telhado, vamos quebrar o teto, vamos botar a maca na cara do gol, e vamos sumir, porque quem faz o gol é Jesus. Meus irmãos, a gente precisa disso para a gente, como líderes. Deus cobra de cada um de nós esse ministério dos 4 homens, porque às vezes a gente está tão atarefado no nosso escritório, nos nossos gabinetes pastorais, no nosso mundo eclesiástico, na nossa vida pastoral, na nossa vida cristã, eticamente correta, que a gente esquece que está cheio de paralítico perto da gente, precisando de 4 homens que talvez sejamos nós, para trazê-los aos pés do Mestre. E a palavra diz, aí fica mais louco ainda, cara, porque eu imagino assim, se eu fosse Jesus, e graças a Deus eu não sou, eu ia ver aquela cena ali. Aliás, antes de falar isso, eu fiquei pensando nesse texto, né? A minha igreja é muito grande, são muitos mil membros, é uma mega igreja. Eu já ouvi de pessoas, infelizmente, às vezes chegam líderes de outras denominações lá na igreja: pastor, eu estou aqui para servir, tal, não sei o quê. Eu falei: pô, que bênção, irmão, que Deus te abençoe. Olha, tem um ministério ali da zeladoria, sei lá. Não, pastor, esse ministério não é meu ministério é no altar, é nas viagens internacionais, esse eu estou contigo. Eu falei: não, irmão, mas qual é a diferença? Para entrar no ministério de louvor lá da igreja demora 1 ano e meio. Por quê? A gente é lento de propósito, para testar o coração da pessoa, para saber se aquilo mesmo, se ela está ali para adorar o Senhor, se ela está ali pelas estrelas do YouTube. Porque o ministério de 4 homens ele é muito importante. E aí Jesus chega para esses caras, eu acho que ele frustra todo mundo, e a mim também, porque eu acho que se eu fosse Jesus ali na hora, eu ia falar: cara, levanta aí, vai, pô, que bonito o esforço dos teus amigos. Ele nem fala, ele só fala assim, vendo a fé desses homens, ele fala para ele assim: ó, teus pecados estão perdoados, e continua a pregar. O paralítico continua paralítico. Que loucura, mas não é loucura, irmãos, porque na verdade a gente esquece as bênçãos de finanças, as bênçãos de saúde, elas são muito boas, a gente tem que pedir essas bênçãos sempre. A gente precisa de dinheiro para ampliar nossos templos, precisa de dinheiro para fazer coisas, mas a bênção maior que nós temos todos os dias, todas as manhãs, a cada dia, é o fato de Jesus falar para nós que as misericórdias dele que não tem fim se renovaram sobre nós nessa manhã, nossos pecados estão perdoados e nós podemos continuar a pastorear. Essa é a bênção, esse é um milagre. Se nós temos isso, nós temos tudo. E foi isso que Jesus ensinou para a gente aqui. Ele viu um paralítico que para muitos era o maior das maldições, e ele vira para ele e fala: os seus pecados estão perdoados, porque essa era a maldição dele. Aí vem os fariseus, eles chegam para falar: que coisa louca, tal, e aí Jesus dá, sabe Kinder Ovo? Você compra o Kinder Ovo, é 2 em 1, é o chocolate e a surpresa. É o texto, irmãos, é o texto. Jesus olha para os fariseus, fica aquela discussão e vira para ele e fala assim: vocês estão falando besteira. Para que vocês saibam que eu tenho poder para fazer o mais importante, para perdoar pecado, vamos fazer o seguinte: vou dar um bônus para você. Levanta, pega a tua maca e anda, e vai embora. E aí ficou todo mundo alvoroçado. A gente tem que entender isso, irmãos, porque o maior milagre na vida de uma pessoa é ter a certeza de que os pecados dela foram libertados e que ela vai viver na eternidade com o Senhor Jesus. O resto, se Deus quiser, vai vir. Se Ele não quiser, não vai vir. Mas Ele continua sendo Deus, porque Ele é aquele que nos liberta do pecado. E eu queria trazer o meu testemunho, muito próximo, para você entender como isso foi forte para mim. Porque lá na França, irmãos, eu tive que viver isso.
Eu queria pedir o Felipe aí para me ajudar. Felipe, será que vai dar certo aquele nossas fotos aí? Vamos ver se vai dar certo. Eu quero mostrar para vocês como isso é real, como isso é prático, como isso é para gente. Eu queria falar um pouco da minha vida rapidamente lá. Vamos ver se vai. Pode passar uma aí, Felipe, por favor. Essa é minha família. Claro que você já percebeu que o outro lado da minha família é muito mais bonito do que eu. E graças a Deus por isso, né? Louvado seja o nome. A gente nasce, a gente não escolhe como vai nascer, irmão. Mas como vai casar, a gente pode escolher. Graças a Deus, eu escolhi uma mulher bonita. Então, assim, esses são meus filhos. Pode passar, Felipe, por favor. Pode passar mais uma. Lá na França, quando eu cheguei na França, eu comecei a falar, essa era a minha Cafarnaum. Então, beleza, então vamos ver. A única propaganda que eu vi sobre Deus, aqui, graças a Deus, irmão, a gente tem que louvar a Deus por isso. Eu dei muito valor às igrejas do Brasil, muito mais quando eu morei fora do que antes. Aqui a gente vê outdoor nas estradas, né, com versículos bíblicos, com um monte de coisa. A única vez que eu vi uma propaganda escrita Deus, foi no metrô, eu bati a foto, escrito Deus me detesta. Uma mulher que é ateísta, que escreveu o livro, a única vez que eu vi Deus escrito numa propaganda foi essa. Essa era a minha Cafarnaum, pode passar. E a experiência que Deus deu pra gente, meus irmãos, foi um pouco diferente. E é aí que eu quero te mostrar que não tem diferença de você. Eu era músico profissional, eu vivia de música, esse era o meu trabalho, essa era a minha vida, essa era a minha profissão. Eu cheguei lá e falei, cara, é arte, isso eu sei fazer mais ou menos. Então a gente não abriu uma igreja, a gente não abriu uma igreja francesa de cara, não, isso foi a última coisa. Na verdade, a gente abriu isso aqui, uma galeria de arte, que não tinha nome de igreja, não tinha placa dizendo que Jesus era Senhor, mas na minha Cafarnaum foi essa estratégia que Deus deu. Pode passar mais uma. E na nossa galeria, pode passar mais uma, a gente tinha eventos. As igrejas na França, infelizmente, são muito pequenas. Igreja com 20 membros, 30 membros, quando tem uma igreja com 50 membros, já é considerada uma grande igreja. As igrejas são irrelevantes em muitos momentos, não falam mais com a sociedade. Mas a arte fala. Falei, isso eu sei fazer. Sabe, 5 pães e 2 peixinhos? É o que eu tinha. Falei, isso eu sei fazer. E foi nessa galeria que as coisas começaram, meus irmãos, porque foi nessa galeria que eu entendi que o perdão dos pecados é mais importante até do que finanças. Uma vez chegou um cara na galeria, e ele virou para mim, a gente estava conversando ali, ele percebeu o meu sotaque, ele falou, você não é francês? Eu falei, não, eu sou brasileiro. Aí, legal, eu sou francês, mas também não sou daqui de Paris, não. Eu moro a 200 quilômetros. Legal, mora onde? Ele falou uma cidade que é uma cidade que só tem milionário. Aí ele falou, eu moro num castelo lá sozinho. Ele não era orgulhoso, não era mentira. Ele falou como se fosse um casebre. Eu moro num castelo ali, mas a vida estava muito solitária, eu resolvi vir para Paris. Falei, legal. Aí, mora onde em Paris? Eu moro na rua tal. Quando ele falou a rua, meus irmãos, é o metro quadrado mais caro de Paris. Eu falei, que legal. Aí ele falou, e você mora onde? Eu falei, não, vamos falar de futebol, Brasil, futebol é melhor. Meus irmãos, se eu chego para esse cara com aquela teologia barata, se converte aí, que Deus vai te dar um carro novo, Deus vai te dar um emprego do ano, Deus vai te dar... Ele vira para mim e fala, vira ateu, que eu pego uma das minhas 4 Ferraris e te dou. Mas esse cara, eu fui entender que ele queria se matar, ele estava deprimido, ele queria se suicidar. Ele não tinha nada, meus irmãos, ele era tão pobre que só o que ele tinha era dinheiro. E foi aí que eu entendi, foi nesses eventos. E Deus foi tão misericordioso que os eventos começaram a encher. Pode passar mais uma, Felipe? Pode passar mais uma. E a gente, quando viu, a galeria estava lotada. E a gente falou, caramba, as igrejas vazias e a galeria lotada. E ali eu não era pastor, ali eu era um produtor, um músico brasileiro. Vocês gostam de brasileiro, graças a Deus, então o papo era sempre agradável. E a gente estava ali conversando, irmãos, e eu estava na minha Cafarnaum. Até um dia, pode passar mais uma, Felipe, que veio um pintor na galeria. E chegou um pintor lá e começou a conversar comigo, um pintor inteligente, interessante. Falou, rapaz, você toca, né? Eu falei, toco. Então, toda quinta-feira eu faço uma jam session na minha casa. Eu gosto de pintar com música. Topa ir lá? Eu falei, topo. E na hora, irmãos, o Espírito Santo me incomodou. Eu falei, vai. Eu falei, vamos. Quinta-feira, a partir daquele dia, comecei a ir na casa do cara. Cheguei na casa do cara, uma casa enorme, um cara muito bem sucedido. Ele pintava, eu tocava. Toda quinta, só nós dois. E aí eu percebi que ele vendia um quadro a 20 mil euros. O cara já vendia quadro a 15 mil, 20 mil euros. E 2 semanas depois me pedia 10 euros, 20 euros emprestado. Eu falei, cara, tem alguma coisa errada. Porque o cara vende um quadro a 20 mil euros e me pede dinheiro emprestado. 2 semanas depois, cara afundado em droga, afundado em bebida, afundado em prostituição, afundado em tudo. Paralítico. Foi um paralítico que Deus me deu. E comecei a caminhar ali, toda quinta-feira. Ia lá, com aquele cara. Até uns 3 meses, sem entender direito os propósitos do Senhor naquilo. Às vezes, chegava lá, o cara estava bêbado pra caramba, falando só besteira, não sei o que. Eu falei, caramba, e ele não sabia de nada, mas ia.
3 meses depois, irmãos, ele me convidou para jantar. E quando um francês te convida para jantar, o nível da amizade subiu. Você subiu no conceito dele. Aí ele me chamou para jantar. Fui jantar com ele, eu falei, agora eu vou falar que eu sou crente. 3 meses depois. Estamos ali jantando, tal, conversando, do nada, eu nem lembro qual era o assunto. Eu falei assim, então, você sabia que eu sou crente? Ele falou, o quê? Aí eu falei, eu sou crente. Ele falou, o quê? Eu falei, eu sou pastor. Cara, ele me olhou como se eu fosse o ET de Varginha. Você é o quê? Eu falei, eu sou pastor. Na minha Cafarnaum, tá rindo, né? Ele virou para mim e falou desse jeito, falou, se eu soubesse que você era pastor, você nunca entrava na minha casa, que eu detesto o crente, eu detesto o pastor, eu detesto Deus. Aí ficou esse silêncio agora, igual tá agora. E eu virei para ele e falei, eu saio, falei mesmo, falei, eu saio agora ou a gente termina de jantar? Aí ele falou, não, você fica porque você é meu amigo. Eu falei, amém. Amém, não falei amém, porque senão eu não ia entender nada, né? Meu irmão, lá não tinha paz do Senhor, lá não tinha amém, não tinha nada disso. Mas na minha cabeça eu falei amém. Aí eu falei, opa, tem um paralítico aqui e eu sou um dos 4 homens nesse ministério, é isso. E comecei a caminhar. E aí, meus irmãos, pode passar mais uma aí, Felipe. Eu tocava e ele pintava, pode passar mais uma aí. E você percebe que ele está pintando, eu estou tocando e tem alguém batendo foto. O Espírito Santo, eu tenho certeza que estava lá, irmãos, apesar de não parecer, ele está. Minha mãe era uma mulher de oração, irmãos, ela morreu na pandemia. Essa amizade aí, eu falei assim, acho melhor não falar para minha mãe não, que eu sou amigo desse cara que vai dar errado. E ele vira para mim e fala assim, então, eu tenho um amigo meu que é fotógrafo, e ele é gente bacana, posso chamar? Porque tá bonita a nossa jam session. Eu falei, chama o fotógrafo, chama o fotógrafo. O fotógrafo era pior do que ele, irmão, era esquisito. Era tão esquisito que às vezes ele virava e falava assim, cara, meu amigo fotógrafo me ligou para sair, mas eu acho melhor não, né? Porque ele é meio barra pesada. Eu falei, é melhor não. E desde então, irmãos, ele começou a me chamar de pastor, mas não bonitinho, ele me zoava. Ah, pastor, aí quando estava muito bêbado, vai, reza por mim. Era assim a nossa amizade. E a gente ali. Mas de vez em quando me ligava, cara, tá ruim aí, bota aí para teu Deus. Foi beleza. E a papo continuou, ele e o fotógrafo. Um tempo depois, pode passar mais uma aí, Felipe, por favor. O fotógrafo vira e fala assim, eu tenho uma amiga que é dançarina, e ela acho que vai gostar dessa jam session aqui. Toda quinta, legal, tal. Posso chamar minha amiga dançarina? Eu falei, chama a amiga dançarina. Chega a amiga dançarina, irmão, pior do que os dois juntos, irmão. Sexo, drogas e rock and roll. Cara, a gente tá rindo, eu também tô rindo, mas na hora, às vezes eu chegava em casa, eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Deus me chamou. Se eu falo isso para as igrejas que são minhas parceiras financeiras, eles mandam eu embora pro Brasil. Se eu falo para minha mãe, ela vai falar assim, onde foi que eu errei, Senhor? Ela ia estar em todas as reuniões de oração, orando pelo filho. Pô, e tava lá, irmãos, e aquela doideira. E eu ali, chegava às vezes em casa, amor, não vou mais não faz sentido. Pô, todo mundo louco, mó doideira, não vou, pô, eu tô perdendo tempo. A gente não veio aqui evangelizar, não tá adiantando nada. Aí vem a dançarina, vai fazendo a conta aí, 3 meses para virar crente, mais 2 meses o fotógrafo aparece, mais 2 meses a dançarina aparece, uns 3 meses depois, já deu quase 1 ano. Eu lá, toda quinta-feira. A dançarina vira e fala assim, então, tá bom, pode passar mais uma aí, Felipe, por favor. A dançarina fala assim, tá bonito esse negócio, pode passar, Felipe, mais uma, por favor. Ela fala assim, tá bonito. Tem música, tem dança, tem fotografia e tem pintura. Só tá faltando um negócio, o público. Eu falei, mesmo é? Eu tenho uns amigos que eu acho que iam gostar de vir aqui. Posso chamar? Vai, chama. Meus irmãos, toda quinta ela chamava, e eu não estou exagerando, porque a casa do cara era grande, ela chamava uns 50 amigos, uns 50. E aparecia lá umas 50 pessoas, tudo doido, irmão, tudo maluco. Aquela doideira, uma jam session, tal, e todo mundo olhando, aquela performance artística, tal, aquela doideira, irmãos. Eu falei, cara, o que eu estou fazendo? E mais um tempo ali rolando. De repente, numa dessas jam sessions, sei lá quanto tempo depois, o pintor terminou, e ele bebia muito para pintar, terminou, parou, todo mundo assim, ele era muito engraçado, falou, gente, eu tenho um negócio para falar para vocês. Eu falei, rapaz, lá vem, vai falar besteira. Tá vendo aquele cara ali? Apontou para mim. Eu falei, ixi. Aquele cara ali é crente. Aí os 50 olharam para mim e falaram, o quê? Aquele cara ali, ele é pastor. Todo mundo, o quê? E aí ele vira, meus irmãos, e fala assim, e aquele cara ali tem uma palavra para todo mundo agora. Eu falei, caramba. E no meio de um monte de maluco, irmãos, a minha primeira célula nasceu para a honra e glória do Senhor Jesus. Foi desse jeito.
O cara vira. E foi uma doideira, irmão, porque foi um jogando maconha pela janela, outro escondendo assim. Ficaram com medo de mim, irmãos. Ficaram com medo de mim. E meus irmãos, ali nasceu a igreja. E ali eu entendi que eu não sou nada, eu não sou ninguém. Mas que quando o Senhor quer fazer as coisas, Ele usa 4 homens que ninguém conhece, um brasileiro que ninguém conhecia. E esse pintor maluco foi o cara que me apresentou as pessoas mais importantes que eu conheci em Paris. Foi o cara que me conectou com as pessoas que eu nunca imaginei que eu conheceria. Ele conhecia todo mundo, ele era famoso. E foi nessa confusão que a nossa igreja começou. E aí foi só milagre, irmãos. Porque graças a Deus o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Pode passar mais uma aí, Felipe. E aí a gente alugou, meus irmãos, um teatro lindo que eu nunca imaginei na minha vida. Que eu seria pastor em Paris num teatro desse jeito. E Deus deu de presente quando eu achei que eu estava lá, não sabia nem pedir um queijo ralado no restaurante. Pode passar mais uma aí, Felipe. E a nossa igreja foi uma coisa que nunca vi na vida. Pode passar mais uma aí. A igreja, pode passar mais uma. Nossa igreja era baseada em célula. A gente fazia célula em casa. Minha esposa juntou as mulheres. Pode passar mais uma aí. Essa aqui, ela tem que tirar uma onda. Porque tinha uma mulher na minha igreja que morava num barco de frente para o Rio Sena. Dava para ver a Torre Eiffel. Qual mulher aqui tem uma célula só de mulheres que dá para ver a Torre Eiffel? A minha tinha. Eu chegava para minha mulher e falei, pô, deixa eu ir. Não, aqui é só mulher. E aí pode passar mais uma. E aí pode passar. E a igreja foi crescendo. E os cultos acontecendo, pode passar mais uma. E a gente começou a lotar, pode passar mais uma. E a igreja crescendo, lotando, pode passar mais uma. E quando a gente viu, meus irmãos, o Senhor estava abençoando. Porque é dele a obra, é dele. Ele é o dono dessa obra. Não tem nada a ver comigo. Sabe quem estava na primeira fila aqui no dia da inauguração da nossa igreja? Minha célula de maluco. Estava todo mundo lá, irmão. Estava todo mundo lá. Aí deu vontade de contar para minha mãe. Mãe! Isso tem a ver com você, irmão. Porque às vezes você está no meio da história e só está vendo o mar, caramba, ficando mais fundo. Não tem mais chão para você pisar. Você está plantando uma igreja em outra cidade, em outro estado, em outro lugar. Ah, que bonito, mas você sabe que é difícil. Mas eu vim aqui nessa manhã para te encorajar e para falar que se deu certo comigo, tem a ver com você. Pode dar certo. Porque o Senhor Jesus, Ele tem planos para você. Se você deixar Jesus se sentir em casa, se você deixar o cheiro do pão invadir aonde você estiver, se você entender que o ministério dos 4 homens é o ministério mais importante de uma igreja, anônimo, sem glória, você vai entender que tem propósito para onde você está e para o que você está fazendo. Pode passar aí mais uma, Felipe. No auge, pode passar mais uma. No auge disso tudo, eu não queria ir para a França. Nunca quis sair do Rio. Nesse momento eu já não queria mais voltar para o Brasil. Eu falei, cara, eu estou tão feliz aqui, eu nunca imaginei. Sabe o que Deus faz? Volta para o Brasil. E me traz de volta. Aí eu endoidei, irmãos. Porque a igreja dando certo, frutificando. Eu falei, Senhor, mas sabe o que a gente tem que fazer? Obedecer. Porque o nosso Deus, o nosso chamado não é geográfico. Deus nunca chamou você por geografia. O teu chamado é para estar perto dele. Porque foi isso que ele fez com os discípulos. Vem comigo, vem andar comigo. E eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Teu chamado não tem nada a ver com geografia. Não tem nada a ver com o ministério que está prosperando ou o ministério que está ainda patinando. Teu chamado tem a ver com deixar Jesus se sentir em casa. Está pertinho dele. Meus irmãos, e glória a Deus que eu voltei para o Brasil. Porque Deus continua me usando para a honra dele, para a glória dele. E aqui pode passar, se eu não tivesse voltado para o Brasil, eu não teria vivido coisas que eu nunca imaginei. Tem uma igreja em Salvador, irmãos, em Lauro de Freitas, na Bahia, que eu conheci depois que eu voltei, que investiu 2 milhões de reais em um filme, uma longa-metragem, todo em inglês, para evangelização na Europa. E eles descobriram um pastor maluco que trabalhava com arte na Europa e me chamaram para fazer o lançamento. Mesmo nós lançamos esse filme em várias cidades, várias capitais da Europa. Eu nunca viveria isso se eu não tivesse voltado para o Brasil. Pode passar mais um, irmãos. Se eu não tivesse voltado para o Brasil, eu não conheceria projetos no Senegal, que é um país de língua francesa e que impactou a minha vida e que eu viajo para lá de vez em quando para poder ajudar alguns projetos. Eu nunca teria vivido se eu não tivesse ouvido a voz do Senhor e voltado. Pode passar mais uma, Felipe. E não teria vivido essas coisas tão lindas que o Senhor me professor. Eu não teria hoje, talvez, eu não estaria pastoreando uma mega igreja, que sinceramente é uma bênção. Eu amo a minha igreja, está crescendo muito, tem gente da minha igreja aqui. Mas eu sei
que uma célula com um monte de doido, paralítico, cheio de pecado, é tão importante quanto. E foi isso que Deus pediu para falar para você nessa manhã, para você sair por aquela porta ali falando, o que eu estou fazendo importa. O Senhor é o Senhor da igreja. A igreja é uma só, não tem igrejas no reino de Deus, tem a igreja, a noiva. A tua faz parte dela, em nome de Jesus. Eu queria orar por você. Pode passar mais um, acho que acabou, né? Acabou. Eu queria pedir um favor para vocês. Eu estou entrando num projeto que é uma banda de rock. Eu sempre fui meio maluco mesmo. Não é worship, não é louvor de igreja. Não chamo para tocar na igreja de vocês. Vocês vão brigar comigo, porque é rock and roll. Mas se você quiser apoiar, depois segue lá. A gente está começando agora, vai lançar algumas músicas aí. Eu queria orar por você, porque eu tenho certeza que a minha história, em muitos momentos, ela é parecida com a tua. E você tem o teu contexto, você tem as tuas dores, você tem a tua Cafarnaum. Mas graças a Deus que nós temos Jesus, irmãos. Graças a Deus que nós temos Jesus. Eu quero, em nome de Jesus, dar uma injeção de ânimo em você nessa manhã. Se você veio desanimado com o que aconteceu nesse final de semana, na tua igreja local, que Deus anime o teu coração, porque Ele está nesse lugar. Vamos ficar em pé? Meus irmãos, a gente faz isso na nossa igreja, nós somos líderes. E eu quero te dar o privilégio de receber isso. Se você quer colocar o teu ministério diante do Senhor, rapidamente eu quero te convidar a vir para cá, porque homens e mulheres de Deus vão orar por você. Isso? Pode vir. Se você quer colocar tuas lutas diante do Senhor, se você quer colocar coisas diante do Senhor, a tua Cafarnaum diante do Senhor, está aqui, está aqui. Eu vou terminar com uma história que Deus me deu aqui no Brasil. Quando eu era músico, irmãos, eu tocava e toquei para alguns artistas com nome maior. Uma vez eu fui fazer um show com um artista na Bahia. Um show enorme. Uma feira agropecuária, devia ter umas 15 mil pessoas. A gente subiu no palco para tocar, tocamos a primeira música, deram alguma vacilada, que o gerador não estava ligado, acabou a luz, irmãos. Acabou a luz do show. 15 mil pessoas jogando lata, jogando coisa, vaiando o artista, vaiando a produção. Eu desci daquele palco e Deus me deu uma lição. Deus falou, tá vendo isso aí, ó? Esse espetáculo aí, ó, a glória desse artista aí acabou agora. Porque a eletricidade acabou. E acabou. A gente foi pro camarim, não conseguiram fazer a luz voltar, fomos pro hotel, voltamos pro Rio. Aí Deus virou e falou para mim, a minha glória nunca acaba. Não depende de luz, não depende de holofote, não depende de telão, não depende de Deus estar presente. Então que você saia daqui com essa palavra. Você que está no teu lugar aí, estende suas mãos para cá. Vamos orar por essas pessoas, pelo ministério dos 4 homens que o Senhor tem derramado. Pai, em nome de Jesus, nós oramos nessa manhã e te pedimos, Senhor, anima o coração dos teus filhos. Anima o coração dos homens e mulheres que estão aqui, líderes, Pai, pastores, pastoras, líderes de áreas em suas igrejas pequenas, igrejas médias, igrejas grandes, mas todas elas, sem exceção, fazem parte da tua igreja, da tua noiva, da noiva de Cristo, aquela que é a igreja do Senhor. Toma conta dos teus filhos e filhas, anima o coração deles, leva-os em paz, gera, Senhor, segurança, alegria, ânimo, ó Deus, e perseverança. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.